Olá. Oi, amores! Bom, Gabriela Soares e Luísa Passara são as duas estagiárias mais maravilhosas desse mundo. São as minhas duas estagiárias nesse momento. Elas estão desenvolvendo um trabalho muito bonito comigo, aqui no meu consultório, e a gente não trata especificamente de questões relacionadas à clínica. Na verdade, é um estágio que tem muito mais a ver com psicologia escolar, porque nós estudamos juntas, nós lemos muito, elas pesquisam muito, e não, nós estamos então juntas, Luísa, desde o começo do ano de 2021, e Gabriela mais recentemente, há mais ou menos 3 meses. Nós estamos juntas, trabalhando em temas sensíveis relacionados, né, não só à psicologia de modo geral, mas mais especificamente à infância, à adolescência e à psicologia escolar. Luísa é aluna da PUC, Rio, já com o curso dela um pouquinho mais avançado. Gabriela é aluna do IBMR, recém-aprovada em 6º lugar para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, em breve, ela vai estar começando, vai mudar, né, migrar de universidade, vai estar iniciando aí o processo dela lá na Universidade Federal, e ambas contribuindo demais comigo nesse momento, estão sendo fundamentais. E o que acontece? Nós três temos um encontro semanal em que nós discutimos questões, elas trazem as dúvidas que vão aparecendo durante a semana, nas pesquisas, nos estudos delas. E como esse mês é um mês inteiro de lives, essa semana nós resolvemos fazer o que a gente chama internamente, né, de supervisão, porque ordinariamente é essa relação quando a gente tem uma estagiária aí, uma pessoa formada, uma psicóloga, né? Então a gente faz isso semanalmente. Hoje nós então combinamos de fazê-lo ao vivo. A gente não fez uma combinação prévia de perguntas, elas se articularam entre elas. É óbvio que eu conheço, né, qual é a linha editorial do nosso trabalho, então óbvio que eu estou mais ou menos preparada para as perguntas que vão vir, mas eu tenho certeza que terei surpresas aí agradáveis. Então, eu não sei qual das duas vai começar me perguntando, vocês não me disseram. Então, vamos Então, lá. Gabi? vocês conseguem me ouvir direito? Sim, sim. Olha, vamos combinar uma coisa entre nós três. Com a audiência, eu quero combinar o seguinte. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, para ela não se perder aqui no chat, vocês podem apertar nessa interrogaçãozinha aqui, e aí a pergunta vem direto para mim. Se quiser fazer pergunta e comentário no chat, obviamente também pode, mas o ideal, se você quer que a sua pergunta, se garantir que a sua pergunta seja vista e respondida, é colocar aqui na interrogaçãozinha. Se vocês clicarem bastante naquele coraçãozinho ali do lado, o Instagram também compreende que é um evento relevante e vai oferecer para mais pessoas essa live. E a gente combina entre nós três, a gente não tinha combinado algumas coisas antes, não deu tempo, que caso haja algum problema de transmissão, né, transmissão com a internet, a gente se avisa para que a gente possa botar o Wi-Fi, tirar o Wi-Fi. Neste momento eu estou no 4G e o meu fone caiu, mas é bom que é ao vivo e sem ensaio, é assim mesmo, né, gente? Então vamos lá, Gabriela, as duas estão com a imagem linda, as duas naturalmente já lindas, né? Já nasceram assim, fazer o quê, né, gente? Fazer o quê, né, pessoal? Então vamos lá, quem começa é a Gabi, né? Vamos lá, Sim, querida. sim. Então, queria começar com uma pergunta leve, né? A gente sabe que existem Pergunta muitos leve, tô relacionamentos... ferrada. Leve, entre aspas, né? A gente sabe que muitas pessoas passam por relacionamentos amorosos que são tóxicos, só que muita gente não percebe que também existe relacionamento de amizade, são amizades tóxicas, né? E no quesito do adolescente, que é o seu foco, os adolescentes, eles parecem ter mais dificuldade de identificar essas amizades.
principalmente porque o seu círculo de amizade está dentro da escola. Então a pergunta é, o psicólogo escolar, ele pode interferir caso ele identifique um caso, uma situação assim, e se ele puder, como? Olha, Gabriela fala duas coisas muito importantes. Uma diz respeito especificamente à adolescência. A dificuldade que os adolescentes têm em manter uma postura e um espírito mais crítico com relação aos seus colegas. Então, eu venho falando aqui dessa característica da adolescência, que é de ser um sujeito mais gregário. O adolescente, ele precisa muito do grupo. Ele precisa do grupo para se afirmar enquanto sujeito. Até o ingresso na adolescência, ele conta basicamente com os retornos da própria família, né? Então, as observações, os comentários que a família faz. Quando ele ingressa na adolescência, na medida em que ele vai crescendo, ele vai esperando esse retorno dos membros do grupo, dos seus pares. E uma segunda coisa que está contida nessa pergunta, e aí realmente são temas que nós temos conversado entre a gente, é o quanto os espaços de socialização vêm diminuindo na sociedade e, na maioria das vezes, a maior parte dos amigos dos nossos adolescentes são as pessoas que estão na escola. E eu tenho visto, inclusive, que muitas vezes os jovens ingressam nas universidades e mantêm como relacionamento muito forte aquelas pessoas que se vincularam durante o período escolar, né, da educação básica. Com relação aos relacionamentos tóxicos, a gente hoje tem o que se chama de relacionamentos tóxicos ou relacionamentos abusivos, e assim, eu concordo que é mais fácil localizar quando esses relacionamentos acontecem do ponto de vista amoroso. Com relação às amizades, há algumas sutilezas que acontecem e a gente às vezes se confunde um pouquinho na forma como o outro está lidando com a gente. E existem uma série de relacionamentos tóxicos ou abusivos que acontecem durante a adolescência. A pergunta é muito objetiva, né? Se o psicólogo escolar pode interferir quando ele observa que um relacionamento tóxico está acontecendo. Sim, na minha opinião, na minha visão, na minha experiência como psicólogo escolar, não só pode como deve. Só que aí há duas circunstâncias. Existe uma primeira circunstância na qual a pessoa que está dentro desse relacionamento tóxico e sofrendo esses impactos, ela mesma não se dá conta do que está acontecendo. Neste caso, é óbvio que é muito mais delicado o psicólogo, que é um adulto e que está de fora da relação, interferir. Ainda assim é possível. Como? Na semana passada eu fiz uma outra live em que eu falei muito do trabalho do psicólogo na escola e falei muito da importância desse profissional estar em sala de aula com os estudantes. Nesse momento em que nós estamos em atividades em sala de aula, ou em dinâmicas de grupo, ou quando a gente faz atividades que têm o objetivo de discutir um determinado tema, é muito comum olhar aqueles grupos pequenos que estabelecem relações de amizade e que às vezes tem sempre aquele sujeito no grupo que é zoado por um outro especificamente. Às vezes existem situações em que você observa que o sucesso de um adolescente não necessariamente agrada ao outro que é amigo ou amiga desse adolescente. E aí surgem falas que desqualificam, silenciamentos. Muitas vezes você está em sala de aula, ou durante uma dinâmica, ou numa atividade no pátio, numa atividade numa viagem, e você escuta um colega falando do outro de uma forma muito negativa, muito desqualificadora, muito pejorativa. E isso é um motivo de que se abra uma discussão. Obviamente, não se falando explicitamente acerca daquela situação, daquela dupla ou daquele trio,
mas trazendo à cena outras situações para que se abra o campo, né, dessa discussão acerca dos relacionamentos tóxicos e aquela pessoa que ainda não se deu conta de que está sofrendo o impacto daquele relacionamento abusivo, consiga ir percebendo que aquela outra pessoa que ela considera tão amiga não está fazendo bem. Porque tem uma questão que é muito importante, assim, as pessoas de quem nós não gostamos, as pessoas com quem nós não temos afinidade, as pessoas em quem nós não confiamos, elas não importam. Elas não fazem tanta diferença. Então, para nós, quem realmente tem a capacidade de nos machucar são aquelas pessoas de quem a gente não espera que vai vir a flechada. São aquelas pessoas em quem a gente confia muito. Então, eu falei de uma circunstância em que está acontecendo um relacionamento abusivo e a pessoa que está sofrendo esses impactos não tem clareza ainda disso. Mas existe uma segunda circunstância, que é muito frequente, que o relacionamento abusivo se apresenta e o psicólogo é convocado, convidado a opinar, a participar. Nesse caso, é muito comum os adolescentes nos procurarem e falarem: Claudinha, está acontecendo isso assim, assim, assim. Aí começarem a fazer perguntas da natureza, sobre a natureza da relação, e você pode sim ir explicitando ou ir fazendo outras perguntas para que esse adolescente perceba que está num relacionamento que não está fazendo bem. E aí vejam, eu acho que tem muitos jovens me escutando hoje, né? O que é um relacionamento que não nos faz bem? Um relacionamento que não nos faz bem é um relacionamento onde não existe respeito à nossa individualidade. Não importa quem você seja. Se você tem um amigo ou uma amiga, ele tem que respeitar a forma como você é, como você se comporta, como você pensa. Ele não precisa necessariamente concordar com tudo, mas existem formas e formas de expressar essa discordância. Se essa forma de expressão está te ferindo, te machucando, te humilhando, saia desse relacionamento. Você não precisa passar por isso. Você não precisa ficar em relacionamentos em que as pessoas não tratam você com o respeito, o carinho e a acolhida que você merece. Todo ser humano. Isso é uma condição do sujeito. Todo ser humano, o Bernardo está falando que acontece muito com ele. Sim, Bernardo. Muito comum. Todo ser humano merece ser tratado com respeito. Seja ele que característica ele tem. Se você observa que o outro entrou no campo do desrespeito, fuja daquilo. Aquilo não é bom para você, aquilo começa a te fazer mal, você começa a se sentir constrangido, às vezes até para ir à escola. Você não tem vontade de ir, você fica desanimado. E eu digo para vocês, existe um universo enorme de pessoas na vida com quem nós podemos nos relacionar. E existe nesse universo basicamente dois tipos, os que nos respeitam e os que não nos respeitam. E os que não nos respeitam não precisam e não merecem estar do nosso lado. Da mesma maneira, nós e os jovens têm que tomar maior cuidado com isso, porque a gente às vezes magoa sem saber que está magoando. É o clássico, fiz mal, mas não fiz por mal. Ok, você fez mal. Se você fez mal, você tem que se revisar. Você tem que mudar a sua conduta. Então, para fechar, sim, nós psicólogos podemos ajudar muito, até porque nós somos adultos, nós temos muita experiência e nós sabemos o quanto as pessoas merecem respeito e temos ferramentas dentro da escola para fazer isso. Respondi, Gabriela. Com certeza. Muito bem. Então, agora é Luísa? Vamos lá, bonita. Então, a pergunta que eu vou fazer é mais relacionada àquele aluno que está sempre muito quietinho na dele, que não interage muito, tanto com os alunos, né, com os outros alunos, os colegas de turma,
quanto com a direção, com os professores, aquele aluno que, quando o professor pergunta, não costuma responder. Aquele mais tímido mesmo, né? Ele precisa de uma atenção especial, ou é o jeito dele? Como é que é? Olha, Lu, é claro que as pessoas têm personalidades distintas e características distintas, e como eu falei, a base de toda convivência numa sociedade, num núcleo, né, numa célula, inclusive dentro da escola, é o respeito. Então, se eu sou uma pessoa mais expansiva, eu tenho duas estagiárias aqui. Luísa é mais aberta, Luísa é mais brincalhona, Luísa é mais palhaça, a gente ri o tempo todo. Gabi é mais fechada. Mas a gente tem que ter uma atenção, uma cuidade àquele jovem que está excessivamente fechado. Porque o que que acontece? Na escola, acaba incomodando aquele adolescente que faz muito barulho. O cara que é bagunceiro, o cara que está sempre na coordenação, o cara que o professor precisa tirar de sala de aula para ele tomar um rumo na vida, para ele entender que ele tem que assistir a bendita da aula, o cara que não entrega dever. E existem, e não é muito raro, jovens que ficam impassíveis, que não reagem, que não participam, que se tem amigos, tem um grupo muito restrito, às vezes no máximo um, dois estourando. Esse jovem, ele de fato precisa ser foco da nossa atenção. Porque muitas vezes existe algum tipo de sofrimento ali naquela conduta que não está sendo captada devido ao silêncio desse jovem. Então, não só o psicólogo, os adultos, os professores da escola precisam estar muito atentos a essas diferenças, né? Porque existe uma nuance de tonalidades entre a pessoa que é extremamente expansiva e a pessoa que é introvertida, né? Ela é fechada ao ponto de ter uma inibição. O que é uma inibição? É uma dificuldade de se colocar em qualquer circunstância que seja uma circunstância social, seja uma circunstância acadêmica. Em geral, esse estudante ele tem preferência por realizar trabalhos que seriam para ser feitos em grupo sozinho. Então é aquela criança, aquele adolescente que chega quietinho para o professor e fala: professor, posso fazer esse trabalho sozinho e não em grupo? Os trabalhos em grupo eles têm uma função importantíssima, que é educar a gente para que nós possamos trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é um desafio, conviver com o outro é um desafio. Nietzsche diz isso, né? O inferno são os outros. Bom, é a gente estar sozinho. Eu sozinha com o meu umbigo, eu sozinha na minha casa, eu sozinha com as minhas questões. Mas não é assim que funciona na vida. A gente precisa, sim, conviver em sociedade. Então, não só os adultos precisam estar atentos, como os jovens, as crianças, os adolescentes precisam promover uma rede de solidariedade em torno dessas pessoas. Se você viu que existe alguém que está invisibilizado ou invisibilizada no grupo, vá até essa pessoa, procure, tente e agregar. Gente, olha só, vocês são jovens, vocês sabem disso. Ninguém gosta de se sentir excluído. Nenhuma pessoa gosta de se sentir sozinha. Nenhuma pessoa vai estar plenamente satisfeita se ela não tiver apreciação em nenhum âmbito da sua vida. Porque tem aquela pessoa que não é super aberta, mas ela se destaca em alguma coisa. Ela é a campeã do xadrez da escola, ela é a campeã do esporte, ou ela tira a nota muito, muito boa e aí ela acaba tirando a dúvida de todo mundo. Sempre existe uma maneira de integrar essas pessoas. Sempre existe uma maneira de valorizar o que cada um tem de positivo. Então, é um compromisso, sim, dos adultos, do psicólogo da escola e das pessoas que convivem com essas crianças e adolescentes, de fazer, puxar, né? Puxar para o grupo e trazer o que cada um tem de especial e de importante para compartilhar e conviver com os outros. Respondi, Luísa. Sim, sim. Posso só falar uma coisinha rapidinho? Pode, meu Eu amor. acho essa pergunta muito importante, que foi uma coisa que eu senti muita falta, assim. Porque até o oitavo ano, eu sentia falta disso, né? E você falou esse negócio dos esportes, assim, realmente. Eu lembro que nas Olimpíadas era um momento que
as pessoas me enxergavam assim, então era o meu momento preferido, porque até o oitavo ano, até eu aceitar, tipo assim, a forma que eu era e conseguir me abrir, eu não era enxergada, só quando eu tava ali jogando, aí todo mundo olhava assim. Então é importante realmente achar o local, né, da pessoa. E deixa eu te perguntar uma coisa, Luísa. Quando você vivia essa situação, né, de ainda não ter conseguido se abrir, de ficar mais fechadinha, mais quietinha, no fundo você gostaria que alguém tivesse estendido a mão para você e falado: vem, vamos participar, vem, vamos ficar perto. Você tinha esse sentimento, essa expectativa? Com certeza, muito, sempre, sempre. É. Tem que estar Eu ali, né? escuto Eu escuto muito isso, sempre escutei nas escolas, sempre escutei muito isso das famílias, que às vezes o jovem ele não demonstra na escola, porque exatamente ele quer ser invisível, porque ele está incomodado, né? Então ele não demonstra na escola, mas ele chega em casa e está entristecido. Eu já recebi muitas famílias com essa percepção, mas estou achando meu filho, minha filha entristecido, tem alguma coisa acontecendo, aquilo ali não está legal. E, nossa, como a gente pode observar, como a gente pode dar a mão, como a gente pode pedir aos professores para darem uma olhada, para chamar na hora das atividades em sala de aula, não expondo, não tornando a questão pública, porque isso machuca muito, né? Essa coisa da exposição para o adolescente, principalmente uma exposição feita pelo adulto, ela machuca muito. Mas principalmente puxando, né? Para que a gente não tenha que chegar nesse ponto de esperar 1, 2 eventos na escola para se sentir mais valorizado, né? E se expressando melhor. Então, muito importante esse depoimento seu aí, Luísa. Gabi, vamos? Vamos. Então, eu estava conversando com a Luísa, até uma pergunta que se encaixa com essa questão do aluno muito quieto, né? A gente vê que muitas pessoas sofrem de bullying, como você chamou na última live de intimidação sistemática, né? E é muito Prenderam, comum. hein? É, a gente pegou, tem que ficar Ó, ligado. ó, ó. Tipo assim, é muito comum a gente encontrar uma pessoa sozinha sendo a responsável por praticar esse bullying, por praticar essa intimidação. Só que pode acontecer de ser um grupo, né? Um grupo se junta para praticar o bullying. E é muito diferente lidar com um grupo do que lidar com uma pessoa sozinha. Como é que funciona conversar com esse grupo? Eu não sei, eu não sei, Gabriela, se é muito diferente, assim. É, a verdade é que o grupo, ele sempre tem força, né? Então, isso é historicamente a gente sabe, se vê como a história avança através de quê? Dos movimentos sociais. As pessoas elas vamos hoje pensar nos movimentos emancipatórios de alguns grupos de minorias, né? Como tem sido importante o fato das pessoas se articularem. O grupo tem uma força muito grande, né? E assim, o massacre que um grupo pode fazer em um indivíduo é uma coisa extremamente traumática, principalmente porque muitas vezes essa intimidação ela é muito velada, ela não é comentada, né? O problema acontece e as pessoas vão vendo e vão se silenciando. A gente costuma dizer que existem aquelas pessoas que praticam a intimidação e existe aquela plateia silenciosa. A plateia silenciosa quem é? É aquela pessoa que não está praticando a intimidação, mas ela também, hora nenhuma, denuncia o que está acontecendo. Então, esse não dito, ele pode ser extremamente traumático para quem está sofrendo. São duas formas diferentes de abordagem, porque se você tem uma pessoa só que faz a intimidação e aquilo fica comprovado, né? As pessoas veem aquilo, obviamente você pode chamar, conversar, fazer um trabalho individual de reflexão para que aquela pessoa mude. Quando isso acontece com um grupo, você não tem escolha, você tem que interferir junto ao grupo. E aí existem estratégias, né, como filmes, curta-metragens, vídeos do YouTube, música, histórias, livros. Esses materiais, eles podem ser levados ao grupo
além, óbvio, das dinâmicas de grupo, né? Falei muito das dinâmicas de grupo no encontro passado, de sexta-feira. A gente não precisa necessariamente conhecer todas as dinâmicas do grupo do mundo. Essa semana eu até divulguei aí alguns livros sobre dinâmica de grupo. Basta que a gente tenha clareza como psicólogo do objetivo, qual é a nossa intencionalidade ao fazer uma determinada atividade. Então, a gente entra junto àquele grupo com aquela clareza, a gente sabe quem a gente quer tocar, de que forma quer tocar. Mas também a gente tem que conclamar a plateia silenciosa para que ela apoie aquela pessoa que está sofrendo a intimidação. Às vezes, muitas vezes, é muito mais efetivo que um colega de turma, um colega de uma outra turma, dê um toque naquele grupo que está fazendo a intimidação com outra pessoa do que o adulto. Então, é muito importante a gente se apoiar no senso de justiça, no senso de solidariedade, no senso de empatia, que deve ser criado em todos os grupos. O que acontece, né? Vocês falaram, a Gabriela falou no começo. A escola é um ambiente de socialização. A escola é um lugar onde acontece aprendizagem formal. Correto, beleza, ok, né? A gente tem historicamente um conhecimento aí que foi construído, esse conhecimento tem que ser transmitido para os jovens, para as novas gerações. Ninguém nasce sabendo, né? Então, um espaço privilegiado que a história construiu para transmitir esse conhecimento é a escola, né? Hoje a gente tem uma discussão ampla sobre o ensino domiciliar, né? Eu questiono frontalmente, porque eu acho que existe uma questão de convivência que é muito importante quando o indivíduo vem à escola, né? A criança e o adolescente tem a oportunidade de frequentar uma escola, mas a gente também tem a tarefa, também tem a função de trabalhar questões éticas, né? Então, assim, que mundo você quer viver? Que tipo de ser humano você quer ser? Que tipo de ação você quer ter no mundo? Então, vamos também convocar aquelas pessoas que silenciam diante das injustiças para que elas possam falar sobre as injustiças. Que elas possam denunciar e apoiar aquelas pessoas que estão, de alguma maneira, sendo intimidadas. Fui clara, Gabriela? Sim. As meninas estão dando beijo aqui. Tô Sofia, vendo. sua parenta, Luísa? Sofia Guedes? Sol Guedes. Ah, minha mãe. Juju. Ah, sua mãe, eu não conhecia. Olha, um super beijo. Parabéns pela filha maravilhosa que você tem. Ah, eu sou corujíssima com essas meninas. Olha, é Solange, né, Luísa? É. Solange, parabéns, coração para você, filha maravilhosa, estagiária maravilhosa, tá crescendo, aprendendo muito. Luísa, assim, Luísa e Gabriela eu vi pequenas, né? Eu vi na escola, eu era orientadora da escola delas. Então eu vi meninas, Luísa foi da turma do meu filho, olha isso. Então, crescendo maravilhosamente, assim. Nossa, Solange, que emoção ter você aqui conosco, muita emoção. Luísa tá assim, brilhando, brilhando essa menina, vai longe, viu? Parabéns. E quando a gente tem uma filha assim, a mãe tem que ganhar muitos parabéns, o pai também, né? Mãe e pai tem que ganhar muito parabéns. Se seu pai entrar, avisa, Luísa, para eu dar os parabéns também para Ele ele. não tem Instagram, infelizmente. Ah, depois você mostra a gravação que ele Vou vai ver. mostrar. Olha, como é que é o nome do pai? Carlos. Carlos, ó, coração, parabéns para sua filha. Depois ela vai te mostrar essa live comigo dando parabéns pela sua filha maravilhosa. Vamos lá, Lulu, sua vez. De Então, nada, essa Solange. pergunta acabou que o tema era parecido, assim, acabou que você já respondeu, né? Que é qual a melhor maneira de lidar com esses casos de discriminação e... na verdade não, acho que tem algo a mais, assim. Esses casos mais de discriminação e preconceito, né, que acontecem, são casos muito sensíveis. Infelizmente acontecem em qualquer lugar, inclusive nas escolas. Então, acho que são casos diferentes, né? A forma de atuar pode ser bem diferente, na verdade. Com certeza, Luísa, com certeza, com certeza. Eu vou contar uma história para vocês, rápida, muito rápida. Teve um momento, numa das escolas onde eu trabalhei,
em que nós tínhamos um coletivo de meninas e a gente discutia temas, trazia temas, e aí num determinado momento, oi Carol, beijo amor. E aí num determinado momento, Carol já esteve aqui com a gente também no psicólogo, o estudante de psicologia pergunta. E aí num determinado momento as meninas convidaram uma pessoa negra para falar do feminismo negro. E aí se discutiu a questão da interseccionalidade, a questão do colorismo, uma série de questões. Quando chegou lá pelo final da reunião, a gente, no fundo, fica se sentindo, né? Pô, estamos cumprindo o nosso papel, estamos fazendo o nosso papel, estamos levando, né, trazendo essas discussões e chamando, né, os jovens para participarem. A moça que foi lá para ser entrevistada é uma jornalista, uma moça interessantíssima, faz parte do movimento feminista negro, movimento negro na Rocinha. Ela fez a seguinte provocação: mas onde estão as estudantes negras do colégio? E assim, o preconceito contra as minorias, ele não está em Marte não, gente. Ele está aqui. Ele está na gente, ele está em mim, ele está em vocês, está em todo mundo aí que está me assistindo. De alguma maneira, a gente é atravessado pelo preconceito. Vou falar do Nietzsche de novo, o inferno são os outros, né? Fulano é super preconceituoso. Ah, nossa, fulano não tem preconceito com tudo. Mas, não. O preconceito está dentro da gente. Na hora que aquela jornalista, aquela mulher negra linda, espetacular, inteligente, articulada, Marlene está aí falando um eita, Marlene sabe bem do que eu estou falando, né, Marlene? Ela nos interpelou, mas onde é que estão as estudantes negras da escola? E havia estudantes negras na escola? Foi um desconforto. Porque a gente se deu conta que a gente estava fazendo uma atividade falando sobre o movimento negro, né? Falando sobre as meninas negras, e a gente não tinha representatividade. Qual estava sendo a efetividade da nossa atividade? Então, essa pergunta da Luísa é diferente da pergunta da Gabriela, e ela é fundamental. E também, óbvio, a gente tem discutido muito isso aqui, a gente tem lido textos, né? Essa semana eu encaminhei para elas um texto sobre isso, né? Questão da psicanálise, que é a minha área de trabalho, né? E o preconceito. Que lugar fica o psicanalista negro na sociedade? Existe esse espaço? Como é que as instituições lidam com isso? E eu estou falando da questão do preconceito racial, mas existem uma série de outros preconceitos que machucam, que ferem de uma forma tão deletéria, tão deletéria. Você transforma sujeitos que têm o direito de serem tratados como todas as outras pessoas e se sentem inferiorizados apenas porque têm características específicas. Então, naquele momento que eu estou contando, a gente abriu os nossos olhos para o fato de que as meninas do coletivo... eu vou mandar, Carol, o texto para você, pode deixar. As meninas do coletivo, acho que vou botar a Carol no nosso grupo de estagiária para receber os textos também, se deixar ela vai querer ler todos. As meninas do coletivo, elas se perguntaram naquela pergunta da Amanda, que era a palestrante, e foi tão bonito ver meninas brancas se dando conta de que elas não estavam incluindo. Eu fiquei silenciosa, e também constrangida, né? Porque eu também sou uma mulher branca. E também, com certeza, estou atravessada por uma sociedade que é colonialista, escravagista. Ninguém está livre disso, né? Então, foi muito importante aquele momento. Então, a Luísa pergunta, né? Como é que se trabalha isso? Como se trabalha isso? Se trabalha isso convidando, incluindo e sensibilizando para a importância de incluir. Aliás, eu acho que eu vou dar a fala para a Gabriela, né? Gabriela viveu isso na época da escola dela. Gabriela é uma estudante negra numa escola
de majoritariamente brancos. Como é que foi essa experiência para você, Gabi? Então, é muito engraçado porque eu estava até discutindo isso com meus amigos esses dias, porque isso aconteceu, teve um momento desse de que foi uma palestrante negra para falar sobre um coletivo, e eu lembro assim que a gente estava no teatro, né? Todos os estudantes, a maioria lá são brancos e só tinha eu e meus mais dois amigos que são negros. E no final da palestra, ela chamou a gente e perguntou: cadê o restante? Só tem vocês, sabe? E a gente falou: realmente, tá faltando isso. Eu acho que é uma coisa que falta. Ela perguntou sobre a existência de um coletivo e a gente falou que não existia. E até hoje é uma coisa que está crescendo, sabe? Os coletivos não só negros, mas feministas, que são muito importantes, entendeu? É um espaço de integração, onde as pessoas vão ter voz. Então, cara, assim, eu sempre falo que eu tive muita sorte no colégio onde eu estudei. As pessoas que me receberam muito bem. Eu estudei a vida inteira. A equipe é maravilhosa e os alunos também foram. Mas, assim, isso não acontece em todos os lugares. Muitas pessoas sofrem todos os dias por não serem recebidas de braços abertos, sabe? E é uma coisa que falta, sabe? Uma consciência nas outras pessoas. E você com certeza deve ter visto oportunidades disso ser trabalhado, né? Com os Sim, grupos. sim. E E a faltou. Marlene, ela está colocando muito bem. Marlene é minha amiga, professora, mulher negra, e ela está colocando muito bem. Essa questão do preconceito está no inconsciente coletivo. Então, não adianta a gente querer se eximir, porque a gente está aqui. Nós estamos embebidos, o nosso inconsciente individual, ele está mergulhado na realidade do inconsciente coletivo. Então, não adianta a gente se imiscuir e dizer, não, esse assunto não é comigo. É sim, cara pálida, é com todos nós. É com todos nós estamos envolvidos nesse assunto. Então, Luísa, muito obrigada pela pergunta, deu oportunidade da gente discutir isso aqui. Gabi, agora acho que é a sua vez, né? Então, eu acho que a próxima pergunta a gente pode meio que separar em bloco, né? A gente entraria num novo bloco, porque o foco dela é sobre adolescente. Porque durante esse mês de setembro, eu vi um livro muito interessante aí na sua estante. Eu falei, ai, Cláudia, será que eu posso ler? Que é aquele do Adolescer, do José Oteiral. José E, Alteral. ne- isso, e nele tem uma parte que fala do Eric Erikson, que ele afirma que a principal tarefa da adolescência é a busca de uma identidade adulta, né? E a gente lida com o adolescente realmente está sempre em busca de uma identidade, e eu queria saber se você concorda com essa afirmativa de que a principal tarefa da adolescência é a busca de uma identidade adulta. Olha, Gabi, eu concordo parcialmente, porque eu acho que é uma colocação que limita um pouco a tarefa do adolescente. O adolescente, ele tem muitas tarefas. Por isso, a fase da adolescência é uma fase tão desafiadora. Por exemplo, o adolescente, ele tem a tarefa de lidar com as mudanças do próprio corpo. Ele tem aí uma enxurrada de hormônios, uma enxurrada de coisas acontecendo. As relações amorosas, elas começam a aparecer para o adolescente e elas podem, de fato, agora, né, que ele está com o corpo amadurecido, elas podem serem levadas adiante. Portanto, o adolescente ele vive esse impasse de uma maneira muito, muito forte. Eu não sei se isso, por exemplo, pode ser chamado de buscar uma identidade adulta. Eu acho que pode, sim, né, ser chamado de buscar uma identidade. Quem sou eu neste mundo dos adultos, né? Que lugar eu ocupo neste mundo dos adultos? Mas eu acho que limita um pouquinho. Por quê? Existe essa questão da sexualidade, existe a questão das descobertas e das transgressões. Na fase da adolescência, pela primeira vez na vida, ele vai ser de fato apresentado aquelas situações que são situações de transgressões que podem, inclusive, levar a situações de risco, né?
são situações relacionadas ao uso abusivo de álcool, uso abusivo de outras drogas. Ele fica muito fascinado por isso tudo. Como eu falei, ele sofre a pressão dos grupos. Por outro lado, ele fica reticente porque ele sabe, conhece o adolescente que tem uma ancoragem familiar, por exemplo, seja lá que formato essa família tenha, ele sabe qual é a expectativa da família. Nenhuma família quer que o seu filho não tenha êxito, não seja feliz, não faça as escolhas certas. Então, o adolescente ele está diante de muitas escolhas. Se você quiser pensar, né, que ele vai atravessar esse percurso de tantas escolhas, de tantas opções, de tantas questões, de tantos problemas, de tantas dúvidas, para chegar a uma identidade adulta, tudo bem. Mas esta frase, né, de que é a principal tarefa da adolescência, eu acho que ela reduz. Ela, por exemplo, deixa de fora toda a questão relacionada a escolhas, escolha de carreira, por exemplo, que é um grande desafio para o jovem, né? Porque é exatamente... Vou dar um exemplo. Eu gosto de exemplo, porque o exemplo ilustra bem, né? Eu vou numa festa e eu tô solteira. Então, vamos admitir que eu seja adolescente, né? Porque eu não tô solteira, eu tô casada, então se eu for numa festa eu vou ficar bem quietinha. Mas eu vou numa festa, eu tô solteira. E aí, nessa festa eu posso pegar a pessoa que eu quiser, eu posso ficar com a pessoa que eu quiser. Não gosto muito desse verbo pegar, não. Posso ficar com a pessoa que eu quiser. Se eu tô solteira, certo? Aí eu vou, fiquei com quantas pessoas eu quis naquela festa. Ótimo. Mas aí eu fui desenvolvendo lá um afeto por uma daquelas pessoas. Então eu fui o quê? Me comprometendo. Na outra festa, aquela pessoa com quem eu me comprometi está presente. Eu vou poder, com a mesma falta de cerimônia, ficar com qualquer outra pessoa? Não, né? Porque eu não quero machucar aquela pessoa do mesmo jeito que eu não quero ser machucada. Se aquela pessoa ficar com outra pessoa na minha frente e já está rolando um afeto e a gente já está trocando muita mensagem, a gente está se falando todo dia, a gente está conversando, a coisa já fecha um pouco. Aí a gente acaba se tornando ficante. Mais difícil para a gente se relacionar de forma mais ampla na próxima festa. Aí a gente começa a namorar. Aí você faz o quê? Uma escolha. Que ainda não é uma escolha mais definitiva de quando você começa a viver, morar, casar com uma pessoa, né? Então eu sempre dou esse exemplo. A escolha de carreira é um pouco isso. Você começa podendo ser qualquer coisa. E aí dá uma angústia danada imaginar que quando você escolher a coisa A, você vai estar largando de mão a coisa B, C, D, E, F, G, H. Porque qual é a grande graça do início da adolescência? É exatamente poder ser qualquer coisa. Qual é a dificuldade, o maior medo que o adolescente sente? É exatamente poder ser qualquer coisa. Porque se ele pode ser qualquer coisa, ele pode fazer coisas que são muito legais e ele pode fazer coisas que são nada legais e que vão causar muito sofrimento para eles. Então, existe um trabalho muito grande psíquico para ser feito na adolescência, que é esse trabalho de renúncias, de abrir mão de coisas e fazer escolhas que são positivas para a sua própria vida. E ter esse discernimento é uma coisa muito difícil. Fazer esse discernimento, ter essa clareza é muito difícil. E a gente, os adultos que estão acompanhando esse processo, em casa, na escola, temos sim o compromisso de apoiar esse jovem nesse trajeto. Então, eu acho que o Erik Erikson, ele faz uma fala que é verdadeira, mas eu ampliaria a fala dele. É isso. Lulu? Obrigada, Cláudia. Então, continuando Nada, nessa amor. linha aí da identidade pessoal, uma coisa que faz os adolescentes terem muita dificuldade também de encontrar isso é a discriminação, o preconceito, a própria intimidação sistemática, né? São vários os motivos, assim. E como é que a escola ela pode ajudar nesse processo? Então, Luísa, hoje, eu falei disso também na outra live, hoje a gente tem
Não só, a gente tem os parâmetros curriculares nacionais, a gente tem alguns documentos oficiais que norteiam o trabalho da escola, né? A gente tem as novas bases nacionais curriculares comuns para o ensino médio. E todos esses documentos, e isso eu digo já há uns 20 anos, eles vêm apontando na direção de que nós precisamos trabalhar os temas transversais. O que são os temas transversais? A gente tem matemática, história, geografia, química, física, biologia, sociologia, né? Etc, etc, etc. E a gente tem assuntos que atravessam todas essas disciplinas. Esses assuntos são exatamente os assuntos que são relacionados à identidade do adolescente. O que é essa identidade? Quem eu sou, quem eu fui, né? Quem eu fui vai influenciar em quem eu sou hoje, quem eu sou hoje e quem eu quero me tornar, quem eu quero ser no futuro. Biquei aqui meu tripé. Quem eu quero me tornar no futuro, né? Então, a escola pode trabalhar trazendo esses temas transversais para discussão, oferecendo disciplinas eletivas. Eu trabalhei numa escola em que existe no contraturno disciplinas eletivas. Então, se trabalha, por exemplo, storytelling. Como é que se faz um processo de narrativa particular, individual, pessoal? Quando você escreve e você produz um vídeo, uma música, alguma coisa relacionada à arte, sobre um determinado tema, você está encontrando essa identidade. Então, como é que a escola pode ajudar? Pode ajudar apresentando essas disciplinas eletivas, pode ajudar trazendo o debate de determinados temas à luz, pode ajudar integrando o trabalho entre as disciplinas. Quando existe um planejamento dos conteúdos que vão ser apresentados, né, de tudo que vai ser oferecido aos estudantes, existe muito diálogo entre os professores e as disciplinas. Então, existem muitos trabalhos que podem acontecer de maneira integrada, né? Você pode trabalhar um conteúdo de história articulado a um conteúdo de física, você pode trabalhar um conteúdo de língua portuguesa associado a um conteúdo de filosofia. O psicólogo pode levar uma determinada discussão para uma aula de matemática, por exemplo, pensando no questão do engajamento desses jovens, na potência desses jovens enquanto estudantes que vão transformar, assim, as suas vidas, né? Nós somos estudantes a vida inteira. Principalmente no mundo contemporâneo, não tem como a gente fugir dos livros, não tem como a gente fugir do estudo, não tem como a gente hoje fugir dos PDFs. A gente tem que ler, tem que estudar, não tem como. Então, se isso é trazido para o jovem e trazido para o seu dia a dia, para a cena diária, né, ele vai se questionando que, de repente, é muito melhor fazer algumas escolhas, né, se encontrar numa determinada identidade do que em outra, que vai, ao invés de transformar ele numa pessoa mais potente, vai fragilizá-lo diante dos desafios da sociedade. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, Luísa. Respondeu. Gabi, sua vez. Então, você falou que da integração das disciplinas e é muito importante, né? É uma coisa que pode ajudar, uma disciplina pode conversar com a outra e ajudar em diversas questões. Só que agora eu queria fazer uma pergunta que fala da integração entre o professor e o aluno. A gente sabe, com certeza as pessoas que estão assistindo aqui sempre tem um professor favorito, aquele professor que gosta muito, que comenta, né, que tá ali no corredor tomando um cafezinho, conversando com ele. Só que eu queria saber, qual é a linha tênue entre a amizade do professor e do aluno? Até onde é uma coisa assim, ok, e até onde é uma coisa um pouco preocupante, que a gente tem que... Entendeu? Não. Danadinha essa pergunta, hein, ô Gabriela? Mas vamos lá, que eu estou aqui para enfrentar todas as perguntas. Essa pergunta é fundamental. Fundamental. O professor é um adulto
é um sujeito que já passou pelo seu processo de formação. Então, ele já passou do direito de entrar numa relação com uma criança e um adolescente, principalmente os adolescentes, em pé de igualdade. O professor não tem como entrar em pé de igualdade. Ah, Claudinha, isso significa que é impossível desenvolver uma amizade entre um professor e um estudante? Não. Eu sou amiga de professores que me deram aula no ensino médio hoje. A gente tem um grupo da minha escola em que tem adultos, antigamente adolescentes e professores, e se estabeleceu uma grande amizade. Qual é o limite? O limite é quando o adulto passa do ponto do respeito, invade o espaço do adolescente e principalmente usa de um instrumento perverso na lida com esse adolescente, que é um instrumento da sedução. E aí eu não estou falando somente da sedução sexual, mas também estou falando dela. É muito importante que o adulto fique atento para o fato de que ele é uma figura central na vida daqueles jovens. Ele é um exemplo, ele é uma referência. O que ele fala, o que ele diz, tem um peso muito importante para a formação daqueles jovens. Quantas coisas hoje, adulta, mulher, feita, eu identifico que eu aprendi lá atrás. Eu tive uma professora de física, a professora Cristina, professora da UERJ. Eu lembro que eu entrei uma vez numa peça com ela para encenar a vida do Galileu. Galileu Galilei, a peça. E eu era louca por física e era louca por essa professora. Gente, adorava a professora. Amava. Se naquele momento ela tivesse abusado da autoridade como professora para fazer a minha cabeça ou para me propor algum tema que não estava no espectro das minhas preocupações, ela estava realizando uma atitude de invasão. E qualquer atitude de invasão, numa relação que é assimétrica, porque é uma relação entre um adulto e um adolescente, entre uma pessoa que está formada emocionalmente, psiquicamente, filosoficamente, e uma pessoa que está em formação, é errada. Então, o limite, Gabriela, é o limite do respeito de parte a parte. O respeito na relação entre os dois, né? O que eu já tinha falado antes, e o respeito na relação de assimetria. Não pode, de maneira nenhuma, haver invasão. Ficou claro? Bem colocado. Claríssimo. Obrigada, querida. Você falou do professor com o aluno. Agora, e o psicólogo escolar com o aluno? É a mesma questão? Danadinha também essa pergunta. Vocês combinaram essa pergunta, né, bonitas? Vocês duas estão Essas meninas estão demais. Então, o psicólogo tem tudo isso que eu falei, tá, gente? Tudo isso que eu falei para o professor vale para o psicólogo da escola. Também é uma relação assimétrica, também é uma relação de muita influência, até porque o psicólogo, às vezes, de maneira mais delicada, porque o psicólogo, ele tem um treino, ele é treinado, a gente é treinado na nossa formação, vocês estão vendo isso na universidade, a gente é treinado para ter uma escuta refinada. Então, assim, se deixar, a gente sabe o que falar para agradar. A gente sabe o que dizer para que aquele adolescente fique encantado com o que a gente falou, né? Mas o psicólogo, ele tem um ponto adicional, que é o respeito do limite ao seu fazer enquanto psicólogo escolar. E eu tenho batido muito nessa tecla. Por exemplo, existe uma demanda muito grande dos adolescentes quando lidam com a gente, o psicólogo na escola, eu estou falando do psicólogo na escola, e as famílias, para que nós façamos o acompanhamento desses estudantes fora da escola, para que a gente atenda no consultório, para que a gente veja esses adolescentes em outros contextos. A gente recebe muito convite de festa de 15 anos. Cabe participar desses eventos? Não cabe. Não cabe.
A gente tem que entender que a nossa ética profissional, ela tem que estar na frente das nossas ações. Tudo que o psicólogo faz na escola, ele tem que perguntar o tempo todo a si mesmo: isso é ético? É ético eu pegar um paciente, pegar um adolescente do colégio e atender ele no meu consultório? Não, não é ético. Não é ético. Eu estou me aproveitando de um cadastro de pessoas ao qual eu tenho acesso, e um acesso grande, e é uma relação de confiança enorme, e eu não estou autorizado a fazer isso. Ah, mas eu recebi uma determinada mãe que me perguntou se eu poderia atender o irmão dessa criança. Mas o irmão dessa criança não é nem dessa escola. Não pode. Ué, mas não pode por quê? Porque aquela relação é uma relação escolar. É uma relação que está restrita aos muros, ao âmbito da escola. E ela sim deve estar. Eu sou uma profissional que eu não me recordo. Se aconteceu, gente, eu juro, eu não me recordo de ter frequentado a casa de nenhuma família durante todos os anos em que eu trabalhei como psicóloga nas escolas. Não é que não pode ter acontecido, porque é óbvio que são muitas situações. E teve uma época que eu estudei e trabalhei em escola judaica e havia uma atividade que era uma atividade profissional, que era às sextas-feiras, o Shabat, na casa de alguns estudantes, e aí a equipe inteira. Mas eu sempre procurei, por exemplo, festa. Se eu atender o convite da festa de um estudante, eu vou ter que ir em todas. Como eu não podia ir em todas, eu optava, eu não ia em nenhuma. E eu explicava, mas por que? Mas, Claudinha, por que não pode? Não pode, porque eu extrapolo muito a minha posição de psicólogo na escola. Depois, eu vou numa festa. Nessa festa existe a convivência social, eu vou ouvir coisas que não é para eu escutar. São conversas entre as famílias, são conversas de troca entre as crianças e os adolescentes. Não é para eu estar ali. Então, no caso do psicólogo, como você está perguntando, Luísa, existe tudo que eu falei, né? Questões de sedução, relação adulto-criança, adulto-adolescente, e mais o agravante de você ser um profissional que cuida da, entre mil aspas, alma humana. Portanto, você tem que tocar as pessoas com dedos de algodão. Qualquer outra coisa que saia disso é desrespeitoso. É bom que vocês aprendem também, que a gente nunca tinha falado sobre isso, né? É bom que, verdade. como eu falei, vai ser uma supervisão Ao vivo. ao vivo, né? Agora a Gabriela, né, Gabi? Então, continuando aqui nesse clima, a gente falou do professor e do aluno, do psicólogo e do aluno, mas e quanto ao psicólogo e o professor? Porque eu lembro que a gente teve uma conversa e você acabou falando que as pessoas não têm muita noção de que o psicólogo ele está na escola não só pelos alunos, mas pela equipe no geral. Então, tem um trabalho com o Exatamente. professor. Aí eu queria que você falasse como exatamente é esse trabalho do psicólogo com os professores. É bem diferente do que com os alunos. Primeiro e antes de tudo, o psicólogo é um adulto, o professor é um adulto. Então, isso já marca uma diferença absurda. Diferente dos estudantes, que eu não posso frequentar casa, que eu não posso atender. O professor eu também não posso, obviamente. Enquanto eu for psicóloga da escola, eu não posso atender os professores da escola. Mas a gente estabelece laços de amizade, sem a menor dúvida, né? São pessoas... Oi, João! Te amo, João. São pessoas que trabalham juntas, a gente está na lida diária ali, a gente está sofrendo lá os impactos uma situação muito parecida, né? Embora as funções sejam distintas. Olha, quem é que falou? Luísa, eu sou seu fã. Olha isso, Luísa. Muito João, João, você linda. não botou que é meu fã, João. Tô brincando, eu sei que você é mais fã da Luísa. Ou seja,
o professor e o psicólogo, eles estabelecem sim relações de amizade. Diferente dos estudantes, eu já fui trabalhando numa escola, no aniversário de uma professora, a gente comemora junto. Por quê? Porque são adultos em relação. Além disso, o professor, em muitas situações, ele fica numa situação muito vulnerabilizada. Hoje em dia, o professor está numa situação... Essa semana eu fui chamada para conversar num pool de escolas que tem no Rio de Janeiro, né, chamado Escolas Rio, sobre a saúde mental do professor, porque eu, particularmente, me preocupo muito com isso, né? O professor está num momento de muita vulnerabilidade. E ele está ali, na lida, no calor dos acontecimentos o tempo todo com o aluno, e às vezes ele faz coisas que são... Lembra, eu já falei, eu acho também aqui da questão do inconsciente, do que eu trabalho com a psicanálise, que são coisas que escapam completamente à luz da consciência dele. Então, às vezes, ele fala coisas e fica preocupado, meu Deus, será que eu falei isso certo? Será que eu poderia ter agido dessa maneira? E o psicólogo acaba sendo um profissional de esteio para esse professor. Então, muitas situações de sala de aula são naturalmente compartilhadas entre esses professores e os psicólogos das escolas. Então, isso já é uma diferença, né? Essa parceria. Às vezes, você vê que um aluno chegou fazendo um comentário ou magoado com alguma coisa que o professor disse, e você vê nitidamente que aquele professor não está bem, que aquele professor está fragilizado, que aquele professor já não falaria aquilo em condições normais, né? Em condições da CNTP, como a gente fala, né? Condições normais de temperatura e pressão. E aí você aborda esse professor, mas sempre muito no companheirismo. A relação com o professor é uma relação de anteparo, assim. A gente fica meio ali na retaguarda, segurando, né, fazendo essa mediação, às vezes, entre o professor e o aluno. O trabalho da mediação do psicólogo da escola é um trabalho fundamental. Essa semana eu também estava conversando com uma colega sobre isso, sobre a gente elaborar um curso sobre mediação na escola, que é muito importante. Porque, assim, todo ambiente que convivem pessoas é um ambiente onde existem conflitos, né? E o professor, ele é muito foco, né? Porque ele está o dia todo ali. Enquanto o psicólogo eventualmente entra em sala de aula, ou periodicamente entre sala de aula, o professor está todo dia, 3, 4, dependendo da matéria, está 5 tempos semanais ali com aquela turma. É muito difícil. E mais, o professor é quem premia e despremia, quem dá a nota, né? A nota é a moeda do aluno na escola. É o dinheiro do aluno na escola. E é muito cara, né? Mexe com o aluno, mas não mexe com a nota dele. Então, assim, a gente sabe o peso que é. E aí o psicólogo realmente ele precisa fazer essa função de esteio dentro da escola. Entendi. Tem mais pergunta, meninas? Tem. Tem mais Agora muitas? mudando. Oi? Tem mais muitas perguntas? Tá quase acabando, quase acabando. Não. Então vamos. Estou contando aqui o tempo para não ficar muito cansativo para a gente. Mudando um pouquinho a temática, queria falar um pouquinho mais sobre o aluno que tem dificuldade de interagir, né? Porque a gente sabe que na pandemia essa interação está quase que impossível, né? Tudo sendo online. E também um ponto até que a Gabriela trouxe, quando a gente estava discutindo, ela trouxe que as famílias elas estão diminuindo, né? Antigamente as famílias eram bem maiores, agora por várias questões está diminuindo também. Então em casa mesmo tem menos gente, as pessoas interagem menos. E a escola é realmente o lugar que as pessoas mais socializam. Então, como que a gente ajuda esses alunos que não conseguem interagir bem? E na pandemia também, como que pode ajudar Eu nisso? acho que eu já falei um pouco desses alunos que são mais fechados, mais inibidos, né? E eu acho que a gente ajuda observando e convidando. Agora, eu vou falar para vocês, na pandemia tá muito difícil. Então, eu vou falar da experiência que eu tive trabalhando na pandemia. Foi uma experiência bem dolorosa, não foi uma experiência fácil, não. Eu saí, a última escola que eu saí, a gente estava mais ou menos com 6, 7 meses de pandemia. Então, eu peguei aquela fase mais dura
que não tinha aula presencial em canto nenhum, que estavam os professores se adaptando ao online, os estudantes se adaptando ao online. Então, eu estava assim, o pandemônio, literalmente, né? A gente tem os chats, que são uma via de comunicação e de convite para os estudantes, né, de participação. A gente tem também o recurso das conversas individuais, que podem acontecer remotamente. E a gente tem a possibilidade, que é muito legal, e eu vi funcionar muitas vezes, de promover atividades em grupo para que esse jovem se sinta mais acolhido. Essa semana passada, as meninas assistiram, né? As pessoas que estão aqui não, né? Eu estive numa escola que tinha uma característica muito importante, que é uma escola de educação de estudantes cegos. E eu fiquei com muito medo de não conseguir me comunicar com eles. As meninas viram como eu fiquei nervosa. Eu falei, caraca, eu só tenho o recurso da fala, como é que eu vou me comunicar com essas crianças? E são crianças, né? Adolescentes, era de 12 a 18 anos. E o tema era exatamente saúde mental, questões de automutilação, né, pensamentos suicidas. E foi tão bacana. Elas viram a atividade, elas estavam comigo aqui na sala. Foi tão bacana escutar, abrir o microfone, dar espaço para eles falarem. Então, existem ferramentas. E a gente sempre tem que estar atento, o psicólogo sempre tem que estar atento às ferramentas que toquem na sensibilidade do sujeito, do estudante, da criança, do adolescente. Então, eu acho que essa é a maneira de atingir aquela pessoa que está com dificuldade de se integrar, especialmente na pandemia, procurando outros recursos, porque o recurso presencial, o recurso do olhar, o recurso do toque, que é um recurso tão importante para os adolescentes, nesse momento ele está limitado, a gente não pode tocar. Ontem uma paciente minha, eu falei, ué, você pôde vir a sessão um pouquinho mais cedo? A aula de educação física é online, né? A aula de educação física a gente fica aprendendo teoria, Cláudia. Ela tem 12 anos. Falei, como assim teoria? Teoria de esporte. Eu adorava a aula de educação física, porque a aula de educação física é o momento, né? Como a Luísa falou bem, é o momento do contato, é o momento que a gente joga, é o momento que a gente extravasa, é o momento que a gente aproveita, né, para soltar ali tudo que está preso durante as outras aulas. E agora, imagina, uma aula de educação física, você está aprendendo só teoria do esporte. Complicado, né? Então, assim, acho que tem recursos, principalmente artísticos, né? Acho que música, vídeos, coisas que possam estimular a sensibilidade e a troca. Eu lembro que eu fiz umas atividades na época de sarau, e aí fiz show de talentos. Então, os alunos que tinham algum talento, você podia trazer qualquer coisa artística. Você podia declamar, você podia trazer uma poesia, você podia trazer qualquer coisa artística e era bem-vindo, era muito legal. E isso funcionou bem. Mas está sendo um desafio muito grande, né, gente? Para as escolas, para os professores, para os estudantes, está sendo um super desafio. Gabi, agora? Pode ser, pode ser. Mudando um pouquinho só, assim, imagino que você tenha feito muitas reuniões, é um dos seus trabalhos como psicóloga, muitas reuniões com as famílias. Só que Ai, o que, muitas. que acontece? Muitas famílias. Então, só que nem todas elas vão querer concordar com o que você fala, né? É. Como é que faz para lidar com essa situação, sabe? Quando o pai não concorda? Quando as famílias não querem te ouvir ou não concordam com o que você fala. Olha, meninas, eu vou falar para todo mundo aqui que é estudante de psicologia. Na maioria das vezes, nenhuma família quer escutar o que a gente tem para falar. Porque, assim, vamos lá, vamos pensar aí nas mães e nos pais. Você recebeu um telefonema da escola para conversar na escola. Em geral, muito raramente uma escola vai chamar uma família para fazer um elogio para a criança.
muito raramente. A verdade é que isso seria o ideal, que a gente tenha a possibilidade de ter escolas com um número de estudantes em que a gente pudesse fazer conversas periódicas para dar retorno positivo, inclusive, né? Mas quando a família é chamada, em geral, ela vai ouvir alguma coisa que é um problema do seu filho. E o filho, ele é uma parte narcísica de proteção, de projeção do pai, e proteção também, fiz um ato falho, também de proteção, né? Do pai e da mãe, dos pais. Então, assim, sempre quando você vai conversar com uma família, você vai levantar um tema sensível, um tema delicado. E aí você tem que estar preparado, sem a menor dúvida, preparado para uma recusa, uma resistência, a pessoa não querer ouvir aquilo que você está falando. Como é que eu acho que a gente consegue se fazer ouvir? Eu acho que primeiro e antes de tudo, não tendo um tom acusatório. Muitas vezes, e aí é uma grande bobagem, né? A família, ela chama para acusar. Ah, ou a criança está assim assado, seu filho está assim assado, ele está com algum problema em casa, tem alguma coisa que pode acontecer. Não é abordagem. Não é abordagem. Apontar o dedo não é abordagem. A abordagem é tentar fazer uma conversa de análise conjunta da situação daquele estudante. E assim, é uma parceria. O que a gente pode fazer para que o seu filho, meu aluno, melhore? Para que ele se ajeite aí no meio daquela confusão toda que eu falei, principalmente na adolescência, né, de escolhas e milhões de coisas, para que ele possa ter uma vida que seja mais satisfatória, mais produtiva e que ele fique mais feliz. É o nosso único propósito. Quando a família sente que o psicólogo, a psicóloga estão ali para dar a mão, para ser parceiro, e que a gente quer fazer gol na mesma trave, que a gente não está jogando para o campo de lá e a família jogando para o campo de lá, quando a gente chega nesse ponto, aí a gente tem uma aceitação maior das famílias. Então eu acho assim, né? Resumindo, falo pra caramba, né? Resumindo, sem julgamento, sem time da família, time da escola, é um time só. O foco é o crescimento do estudante, filho daquelas pessoas e nossos alunos. E a gente tem que querer o bem das crianças, a gente tem que querer o bem dos estudantes. A gente tem que querer que ele melhore, que ele avance. E aí, quando a família percebe isso, muito dessa resistência inicial, com certeza absoluta, é quebrada. Eu tenho uma experiência muito positiva historicamente com as famílias, felizmente. Eu acho que eu posso dizer de alguma maneira, até que o fato de ser mãe, sempre ter sido mãe nas escolas onde eu trabalhava, meu filho sempre foi estudando pelas escolas onde eu trabalhava, eu acho também que eu sempre me solidarizei muito, né, com as mães, com as famílias, né? Então, eu acho que isso aí ajuda muito. Respondi, Gabi? Respondeu, sim. Próxima pergunta. Então, Acho que é a ainda última, não né? tem. Na verdade, a última é minha. Tem uma mais sua, não tem? Não, então, você pula pra última e aí a gente fecha, porque tem a ver. Pular para a última, fazer a sua? Isso, isso. Faz aí, então. Melhor. Ah, tá bom, então. Faz É aí, que faz aí. você falou de como a gente lida com as famílias, né? Só que eu não sei se é uma coisa que acontece com frequência, os gestores da escola implicarem ou baterem com os psicólogos, sabe? Isso acontece? É muito comum? Sim. E como é que faz para ter espaço para você mostrar a sua voz? Nossa, essa é a pergunta mais difícil, de deixaram por último, porque eu já estou cansada, meninas. Olha só, gente, o melhor dos mundos sempre é a gente trabalhar numa instituição onde a gente tem escuta por parte dos gestores. Esse é o melhor dos mundos, sempre. Mas como eu falei, conviver é um desafio, né? Sempre é um desafio. Então, a gente não vai imaginar
que a gente, todas as instituições pelas quais a gente vai passar, eu comecei lá com 21 anos, né? Marlene está falando, bota difícil nisso, né? Marlene sabe bem, a gente viveu juntas várias situações. Assim, a vida inteira, eu encontrei gestores que concordavam com a minha forma de ver, né, a educação, a forma de atuar com as crianças e com os adolescentes, e gestores que não concordavam. Então, assim, como é que a gente lida? A gente lida no convencimento. Quando há honestidade de parte a parte, o que eu chamo de honestidade? Quando você tem o direito de ter um diálogo franco, quando o outro está ali com abertura para te escutar e você com abertura também para escutar, dá para a gente conciliar. Quando existe uma escuta muito fechada, o nosso trabalho fica muito inviabilizado. Então, assim, vocês até que têm vontade de trabalhar em escola, se preparem, porque esses vão ser os momentos, eu acho, de maior desafio do trabalho de vocês. Quando existe uma escuta muito fechada para as coisas que você tem que apresentar. Agora, tudo também, gente, é a gente trabalhando a nossa argumentação. Que é isso, né? Tem uma frase que é meme, né? Não fale mais alto, melhore seus argumentos. Eu trabalho muito isso aqui com a Luísa e com a Gabriela. A gente tem que lapidar os nossos argumentos. A gente tem que melhorar os nossos argumentos para atingir. Bruninha chegou. Bruna, beijo. Para atingir através de argumentação, de raciocínio. A gente precisa ser lógico em determinado... Porque o psicólogo também é muito afetivo, né? Ele tem essa coisa do afeto muito à flor da pele. Tem gestor que é mais lógico, tem gestor que é mais racional. E a gente tem que ir nessa linha. No limite, quando você não consegue, você é demitido. Eu já fui demitido uma vez, não tive êxito. Acontece. Sabe o que a gente faz também quando acontece isso? A gente absorve. Sabe por quê, gente? Que se eu ensino para os meus alunos que a vida é feita de perdas e de ganhos, eu também tenho que estar pronta para perder e para ganhar. E eu tenho que saber até que ponto eu vou negociar os meus valores. Quando é inegociável e o gestor entende que você não está concordando e não está trabalhando da maneira como ele gostaria, ele vai dizer para você que aquele lugar não é para você e você vai embora. Você vai pegar sua bolsa e vai para um outro lugar. Que com certeza vai ter espaço, se você é um bom profissional. Sempre tem espaço, gente. Para quem é bom profissional, eu digo a vocês que sempre tem espaço. Você vai pegar a sua bolsinha e vai procurar um outro lugar onde haja mais afinidade de ideias. E vai ser feliz, entendeu? Também não é o fim do mundo, não. Eu encarei na época, no momento da minha demissão, foi um momento muito difícil, né? Marlene estava comigo, está aí agora. Marlene foi comigo. Olha como é o mundo. Marlene hoje está me vendo nessa live. Marlene foi comigo num bar tomar um chopp de acolhida naquele momento que foi tão duro para mim, né? Então, assim, a gente não esquece quando as pessoas fazem coisas boas pra gente, a gente não esquece. Eu sou grata, imensamente grata, e amo de paixão a Marlene por causa disso, dentre outras coisas, né? Então, aquele momento foi muito difícil para mim, mas aquele momento também me ensinou muito. Muito. Como, às vezes, é uma reprovação para o aluno, né? O aluno, às vezes, não passa de ano. Isso acontece, gente, faz parte. E aquilo ensina tanto. E, às vezes, você acha que está num grupo maravilhoso e você muda de grupo e é muito melhor para você. Então, a vida é feita disso também, sabe, Gabriela? E a gente tem que estar também aprendendo um pouco a se adaptar às novas circunstâncias. É o que hoje a gente fala tanto, né? A questão da resiliência. É isso. Muito bom. Marlene, maravilhosa você. Queria saber se você podia falar um pouco sobre o seu curso, assim, aqui. Eita, pode fazer propaganda? Aqui também, aproveitar para fazer propaganda. As meninas estão muito envolvidas nesse projeto, né? Que é o projeto do meu curso. O que aconteceu comigo? Eu saí no meio do ano passado, na pandemia, da última escola onde eu trabalhei, num conjunto de escolas, né? Foram algumas, né? E aí eu fiquei só no meu consultório. Meu consultório hoje, né, felizmente, me sustenta, né? Pago as minhas contas, enfim. Mas, me entendam,
O consultório é um espaço maravilhoso que eu amo demais, de paixão, e eu ajudo muito as pessoas. Mas o consultório tem paredes. O consultório tem os limites de atuação. E quem trabalha tantos anos numa escola, e quem tem uma formação, eu sou aluna da UERJ, sou aluna do CAP da UERJ, são pessoas que têm um vínculo com a questão social, com questões como eu falei, de solidariedade, de empatia muito fortes. E aí, nesse sentido, é bom explodir um pouco as paredes do consultório e levar o conhecimento que você adquiriu assim, acumulou durante tantos anos, compartilhar com outras pessoas. Então, em função disso, já depois de um ano, né, desligada das escolas e tendo feito também o meu luto, porque não foi fácil sair das escolas, foi bastante difícil, eu estou montando um curso que vai exatamente treinar, ensinar sobre essa lida dentro das escolas para psicólogos e estudantes de psicologia que pretendem ingressar nesse mercado. Se vocês, só para vocês terem uma ideia, como eu tenho muito contato com pessoas de muitas escolas, eu recebo reiteradamente solicitação de indicação de psicólogos escolares ou de estagiários de psicologia. E eu juro para vocês, eu já não tenho mais gente para indicar, porque as pessoas nas universidades, elas não têm a formação voltada para essa área, para a área escolar. Então elas saem da universidade, elas querem trabalhar na clínica, querem trabalhar no posto de saúde, querem fazer concurso para o SUS. A realidade do psicólogo não é a realidade do mergulho na educação. E eu mergulhei na educação de corpo e alma. Então eu tenho essa demanda muito grande. E aí eu, até para poder oferecer pessoas para o mercado, né, oferecer as pessoas que eu estou formando, né, com essa experiência toda, eu estou começando, isso vai ser lançado em outubro, a gente está nesse momento preparando, né, o curso, escrevendo o curso, as meninas me ajudando muito. Eu estou preparando esse curso que vai ser lançado em outubro para fazer a formação do psicólogo, desde a pergunta básica, o que eu faço quando eu chego numa escola? Como psicólogo, o que eu tenho que fazer? Até perguntas mais refinadas, né? Que vai um pouco na linha do que as meninas me perguntaram hoje, mas que são perguntas que vão ser mais aprofundadas. E aí, quem quiser aderir, vai ser um prazer enorme. A gente vai ter uma comunidade também, uma comunidade no Facebook, fechada, né? Só para discutir essas questões, tirar dúvida, em que a gente também possa estabelecer uma rede de relações e de ajuda mútua, porque tem muita troca para ser feita, né? E às vezes a gente fica solitário, né? Quem trabalha na escola às vezes fica muito solitário, porque às vezes é um psicólogo, dois psicólogos só, e aí a gente vai poder criar um grupo e trocar mais. Esse hoje é um dos meus objetivos de vida. Tem mais alguma pergunta? Não, Fechou. fechou. Então eu vou fazer um desafio para as duas. Eu quero que vocês deixem uma mensagem para todos os colegas que estão assistindo vocês nessa live hoje. Uma mensagem final de como vocês estão se sentindo como estreantes nas lives. Para quem não sabe, tanto Gabriela quanto Luísa estão fazendo a primeira live das duas. E isso faz parte do aprendizado delas também, porque daqui para frente, cada vez mais elas vão participar de live, né, meninas? Isso aí é a realidade. Hoje, quem trabalha com psicologia está o tempo todo participando de live. Como foi a experiência para vocês? Foi traumática? Foi boa? Vamos lá, começa a Gabriela. Ah, olha, eu fiquei bem nervosa. Ao longo da live a gente vai relaxando, né? Acho que é sempre assim, até em apresentação de trabalho. A gente começa muito nervoso, depois vai ficando mais tranquilo. Mas assim, para os meus colegas, eu tenho colegas que estão estudando psicologia agora, cara, é uma área muito linda, a área escolar também. Então, não sintam medo, porque é até tranquilo, gente. Vamos estudar que a gente consegue. Com certeza, com certeza. Lulu, vamos lá. Então, sobre a live, eu tava muito tranquila, assim. Aí uma hora eu fui falar com a Gabriela, ela perguntou se tava nervosa, assim. Aí eu falei, cara, tá chegando. Aí eu comecei a ficar nervosa. Aí eu falei, vou tirar isso da minha cabeça. Aí eu comecei a me distrair.
Aí eu fui preparar aqui as coisas, né? Ligar o computador. De repente minha luz começou a piscar, meu computador desligou. Tudo começou a dar errado. Eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa não vai funcionar. E aí no final funcionou, deu tudo certo. Também te ouvi falar uma coisa que me tranquiliza muito, né? Eu já te Ai, falei isso, eu acho. Eu acho que a gente, até para as pessoas, né? Agora falando para as pessoas, acho que a gente sempre bota mais, a gente tem mais medo do que, não sei como é que fala isso. A gente sente mais medo antes do que na hora. Na hora a gente vê que não era tudo isso, né? E é realmente o Aham. que eu tô sentindo agora, assim. Foi muito tranquilo, bem mais do que eu esperava. E a sua mensagem para os colegas, Luísa? Você tem aí uma legião de fãs aí, um monte de gente falando, Luísa, sua linda, Luísa, sua maravilhosa. Luísa tem uma legião de fãs aí nessa live hoje. Deixa a É. sua mensagem que o pessoal veio te prestigiar aí. Vamos lá, deixa a mensagem para os colegas. Queria agradecer todo mundo aí que veio e chamar para continuar vindo, porque é sempre muito interessante. Estou com a Claudinha há muitos meses já, fechar o ano com ela aqui. E eu sei o quanto eu aprendi nisso, né? Nesse tempo, assim. E, e falar isso, assim, de sempre estar presente nas coisas, porque tudo é uma oportunidade. A gente não pode perder a oportunidade de nada. Nada deixar passar. Eu ouço coisas maravilhosas que eu nunca esperava até agora, assim. Mesmo estando há um ano com você, eu entro na live e ouço um negócio que eu nunca tinha nem cogitado, sabe? Então é isso, e acreditar na gente, né? Que eu sempre fui uma pessoa que eu ia muito mal no colégio e tal. Então eu nunca acreditei muito em mim, eu tive muita dificuldade nisso. E quando eu entrei, eu vi que, não, na verdade, você via as coisas que eu fazia, ia reagindo, né? Aí eu fui vendo que eu achava que eu era muito menos do que eu realmente sou, assim. Então é sempre acreditar e ir na fé, porque vai dar certo. Quando a gente acredita na gente, as coisas mudam muito, né, Luísa? Sim. E aí eu quero agradecer muito as pessoas que nos assistiram e dizer para vocês, familiares que entraram, amigos que entraram, como é importante para a gente ter vocês aqui. E olha, os familiares, vocês têm duas moças gigantes na família, duas moças gigantes. Vocês podem sentir muito orgulho, muito orgulho. Eu tenho orgulho todos os dias de ter a Luísa e a Gabriela como minhas estagiárias. Quero agradecer as duas pelas perguntas. Não tenham sido fáceis, tá, meninas? Tudo bem? Algumas foram muito difíceis. Depois eu vou ver como eu me saí, porque depois eu assisto a própria live. Obrigada, gente. O pessoal está agradecendo, falando que foi muito boa. E parabenizar as duas. Vão ser, olha, podem me escutar. A gente tem aqui duas grandes futuras psicólogas. Podem confiar, eu sei o que eu estou falando, a minha sensibilidade me diz isso. Então, boa noite. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Ana Paula deve ser irmã, né, Ana Paula? Ana Paula Guedes deve ser irmã Ana Paula dela, Ana Paula. Marcelo. Um beijo. Eu ouço muito falar de vocês. Vocês são famosos aqui comigo. Beijo, muito obrigada. Estou desligando, tá bom? Beijo. Beijo, menina. A gente se vê.